Irmãos, antes de a apóstola ministrar sobre a minha vida, irmãos, eu vinha sentindo uma glória muito grande nesse lugar. E eu estava aqui, irmãos, na roda de oração e estava tendo uma visão, irmãos. E nessa visão eu via uma bola de fogo vindo em direção da igreja. E ali eu comecei a sentir a presença de Deus muito grande. E por trás, irmãos, daquela bola de fogo, eu via um ser sentado em um trono. E ele citava uma passagem bíblica que era o Senhor. Primeiro ele dizia assim, dizia para mim, irmãos, ele dizia assim: você precisa de poder. Ele falava isso. Então, recebe poder. E aí, irmãos, ele citava uma passagem bíblica que o apóstolo Paulo fala, dizendo o seguinte: que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é alegria e paz no Espírito Santo. Irmãos, aquela voz, ela falava por várias vezes: recebe, recebe, recebe poder. E conforme, irmãos, o Senhor ia falando, irmãos, parecia assim que meu corpo ele ia explodir, irmãos. Uma glória muito grande. E a gente vai se segurando até aonde a gente consegue. Chega um ponto, irmãos, que não dá. E aí, irmãos, eu caí no chão. E aí, depois de um tempo, a apóstola ministrou na minha vida. E o Senhor, ele me levou em uma experiência. Apareceram os 3 anjos do Senhor. Eu fiz a pergunta, eles confirmaram que sim. E aí o Senhor, ele me levou no céu, irmãos. E ele deu como se fosse uma certa continuidade em uma experiência que eu tive de ontem para hoje aqui na igreja pela madrugada também. Ele falou algumas coisas da igreja do Senhor, da congregação, e também me levou no inferno, irmãos, mais uma vez. E ali no inferno, irmãos, eu vi o mesmo homem que eu vi ontem, nessa madrugada. Um pastor, o nome dele eu vou repetir, David Brasil, o nome dele. E aí, irmãos, o Senhor, ele falava que esse homem, ele foi um pastor, porém ele deixou por um momento a soberba entrar dentro do coração dele. E eu vi, irmãos, cenas terríveis que eu não tinha visto ontem. Eu vi demônios, irmãos, pegando como se fosse um roliço e colocando dentro da boca dele, né? Torturando ele, porque ele pregava a palavra de Deus com verdade na terra. Mas chegou um tempo, irmãos, que ele vacilou e Deus não teve misericórdia. E ali, irmãos, o anjo, ele falava para mim as seguintes palavras: que o Senhor, ele é justo. Ele dizia isso, que o Senhor, ele amou, mas chega um dia que a paciência do Senhor estoura e a justiça dele vem sobre o homem. E ali, irmãos, dentro do inferno, o Senhor, ele dizia bem assim, irmãos, que ele é Deus de perto e Deus de longe. Ele sabe quem vive na doutrina e quem não vive, irmãos. O anjo, ele dizia isso. Ele sabe, o anjo, ele dizia assim: quando cada pessoa sai de dentro da minha casa e vai para suas casas, Deus, ele vai sondando os corações. E ali no inferno, irmãos, eu via 2 pessoas. E essas pessoas eu conheço. E ali o Senhor, ele falava que são pessoas que quando saem de dentro da congregação, muitas das vezes peca com falar, irmãos. Aí o anjo, ele diz assim: diz para a minha igreja tomar cuidado com suas palavras. Porque muitas das vezes tem pessoas que estão pecando com as suas palavras. Exemplo, muitas das vezes se levantando contra uma ministração que é pregado, contra algo que os apóstolos falam. E era por isso que eu vi aquelas 2 pessoas sendo torturadas no inferno. Por conta que muitas das vezes, irmãos, sabe assim, muito simples, um vacilar, eu não concordo. Se for de Deus, já pecou. O anjo dizia isso. E por isso, irmãos, eu vi aquelas pessoas ali no inferno. E ali, irmãos, o anjo do Senhor, ele me tirava dali de dentro do inferno e ele me levava de volta para o céu. E quando eu chegava no céu, irmãos, ali o anjo do Senhor, ele me permitia ver alguns demônios. E o Senhor falava que são demônios espiões.
que eles ficam espiando quando os irmãos vão para as casas deles. Quando o irmão está fazendo alguma coisa na sua casa, o demônio ele está lá observando e ele começa a trabalhar, irmãos. Ele começa a fazer grandes levantes. Ele entra dentro dos corações das pessoas, para que as pessoas venham pecar e perder as suas bênçãos. Assim o anjo do Senhor falou. Essa foi minha experiência, irmão. Amém. Pai do Senhor Jesus, amém? Hoje eu tive uma experiência e os mesmos 2 anjos que apareceram ontem, apareceu hoje novamente. E eu fiz a pergunta para eles responderam. E em seguida eles me levaram na sala que eu sempre vou, a sala branca. Ela é uma sala assim, toda branca, tipo meio fumaçado, e é um lugar bonito. E lá eu ouvi uma voz muito forte, que é a mesma que eu ouvi ontem, que eu acredito que é o Senhor. E ele falava: filho meu, quem fala contigo é o teu Criador. E ele falava que era para falar para a serva dele, no caso apóstolo, que hoje na live ele curou enfermos e ele derramou dons para aqueles que estavam buscando ele em espírito e em verdade. E ele falou mais. E ele falou que é para os irmãos orar para quem vai para Uruaçu. E para os irmãos que vão para Uruaçu, é para a gente vigiar muito. Porque ele falou que o inferno todo vai se levantar contra nós para a gente não viajar. E ele mostrava o Lúcifer enviando variados demônios no dia da viagem para impedir. Tudo isso ele vai enviar para impedir da gente chegar no lugar exato. E ele falou que é pra gente vigiar e orar muito. E ele falou que mesmo assim a viagem está no controle dele, porque é plano dele. E foi essa a minha experiência. Amém, graças e paz. A minha experiência foi que os 3 querubins vieram nessa experiência que eu tive. Aí eu, assim, como eu fiz a pergunta, né? Aí ele falou que sim. Aí eu fui na minha experiência. Aí lá, eu não fui no céu hoje e nem no inferno. Eu fiquei aqui na terra. E fui na casa que os apóstolos vão comprar para os irmãos vão vir. Aí o Senhor fazia assim, tipo assim, eu ver o futuro, sabe? O que ia acontecer. E eu via lá os irmãos vindo. Lá dentro da casa tava, e eu só via, mas eles não me viam. Eu tava com os anjos lá. Aí eu lá e eles não me viam. E eu só observando que eles falavam: observa e olha. E eu só observando. E olhava que muitos deles, eles estavam muito felizes que eles estavam lá, que eles iam ver se a igreja Shalom era mesmo a igreja que falo, né, que é muito abençoada, que era mesmo ter arrebatamento. E outros, assim, estavam assim, aquele negócio: será mesmo? Será que eu não vou me decepcionar? Pagar minha passagem à toa para vir? Aí eu acompanhava eles vindo aqui para a igreja. Aí eu via como eles eram abençoados, que a apóstola botava a mão na cabeça deles. E uns iam ser arrebatados, outros, eles sentiam a presença de Deus. Aí eu falava para mim, os anjos falavam para mim, os querubins falavam para mim bem assim: muita gente vai vir para restaurar o altar, que nunca mais sentiram a presença de Deus, e vão vir para a restauração de altar, porque muita gente assim não estava mais sentindo a presença de Deus, e aqui eles vão sentir. Aí eu falei: nossa, glória a Deus. Aí o Senhor falava que a apóstola: vamos comprar essa casa, que vai ser da parte dele, que ele vai ajudar, e que ele já tá, e as pessoas que estão ofertando, ele já está abençoando.
E eu via que o mover, que era muita gente que vai vir para cá, eu vi um mover tão grande que o Senhor fazia na vida dessas pessoas, que elas tinham visão e elas vinham falar, elas compartilhavam com a gente. Aí o Senhor pega e eu já me leva em outra visão. Me mostrava eu que é para me vigiar mais, o que eu devo fazer para continuar meu ministério. Aí ele me mostrava o que eu devo ainda, que eu estou errando, e falava que mostrava o meu ministério. E foi isso a minha experiência. Bem, amados, hoje eu nunca mais tinha tido uma glória tão grande nesse lugar. E a partir do momento que eu comecei a orar ao Senhor, a clamar Ele do fundo do meu coração, com toda a minha sinceridade, e falar para Jesus tudo que eu estava sentindo, naquele momento eu comecei a sentir uma glória tremenda assim no meu corpo, sabe? Assim, deu vontade de eu gritar e chorar muito diante de Deus. E naquele momento o anjo apareceu para mim e eu falei bem assim para ele: tu crê que Jesus morreu ao terceiro dia e ele ressuscitou? E isso eu falando, chorando. E ele falou assim: sim, e ele vive e ele reina para todo sempre, e o Espírito dele está sobre a minha igreja. E nesse momento eu fiquei tão impactada, irmão, que eu não conseguia mais abrir os meus olhos, porque aquela glória, ela tomou conta e eu comecei a tremer, e eu queria abrir os meus olhos, mas era uma luz tão grande na igreja, e eu não queria mais abrir os meus olhos, e meu corpo começou a tremer, Ele falou: tu sabe por que eu vim? E eu falei: não, porque hoje eu fui enviado pelo meu Pai, porque Ele viu a sinceridade do teu coração. E nesse momento, quando Ele me tocou, meu corpo tremeu, e foi quando a apóstola orou em mim. E nesse momento assim, aquela coisa foi saindo assim, Ele foi saindo. E essa foi a minha experiência hoje. E eu estou muito maravilhada com o Senhor. Sabe, amados, o que eu pude aprender hoje com essa experiência? Que quando a gente chega diante do Senhor, a gente tem que se derramar e falar para Ele tudo que a gente sente, e com toda a sinceridade do nosso coração. E eu fiquei maravilhada quando Ele falou assim: eu sou o anjo Gabriel. E eu fiquei muito maravilhada, porque Deus é maravilhoso, irmão. A glória dele foi tremenda hoje nesse lugar. E eu pude sentir, porque eu nunca mais tinha sentido isso. Mas eu estava buscando lá em casa, e eu dizia para Deus: Senhor, por que eu não te sinto mais? Eu quero sentir a tua presença, Senhor. Eu quero voltar à inocência, Senhor, do teu primeiro amor. Quando eu te sentia, Senhor, quando eu tinha intimidade contigo, e o Senhor falava comigo diretamente, Senhor. E o Senhor disse, e quando foi hoje, eu senti Deus nesse lugar. E foi maravilhoso, irmão, essa madrugada para mim. Eu estou maravilhada com Deus. Amém? Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessas experiências com alguns versículos. Primeiro, Atos, capítulo 5, versículo 38 e 39, que diz assim: e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-vos, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Aleluia. E o outro texto que eu quero ler está lá no livro de Judas, o capítulo 1, versículo 10, que diz assim: estes, porém, dizem mal do que não sabem,
e naquilo que naturalmente conhecem ou sabem, né, como animais irracionais se corrompem. Glória a Deus, amados irmãos. Os irmãos ouviram aí as experiências dos irmãos, né, a experiência do irmão Edilson, né, muito forte, né, continuação de uma experiência que ele teve no dia 16, né, hoje é dia 17, né, já foi na noite do dia 17, né, na madrugada. E, irmãos, né, ele fala algo assim, né, sobre o julgamento, né, muitas vezes nós julgamos as coisas, né, atribuímos, né, muitas vezes sem discernimento, atribuímos uma obra que é do Espírito Santo a demônios, a Satanás, a principados, a potestades. E aí, irmãos, corremos o sério risco de cair no engano, corremos o sério risco de cair, né, na blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí, né, corremos o sério risco de passar a nossa vida toda: Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas no final do dia, no final da nossa vida, ou, né, no final quando Jesus Cristo voltar, a qualquer momento, né, podemos ser achados em pecado por atribuir uma obra, né, de Deus a demônios. Irmãos, então muito cuidado, né, ao julgar uma profecia. Se você não, a Bíblia diz que nós temos que julgar as profecias, sim, mas muito cuidado, irmãos, porque se você não tem o conhecimento necessário, se você não tem um dom de discernimento dado realmente por Deus, né, então é melhor que você não fale nada e assim siga a sua vida, né, bem com Deus, né, e não ser achado culpado desse pecado, né, no último dia, né? Porque, sabe, irmãos, interessante, né, a experiência da irmã Lili, né, que no final ela fala que o Senhor levou para correção, né? Olha, você tem que melhorar isso, você tem que melhorar aquilo, né? Ela me disse em particular algumas coisas que o Senhor a alertou que ela tinha que mudar, né, irmãos? Coisas boas, né? Coisas que jamais um demônio faria isso, né, irmãos? Até porque nós oramos bastante, nós fazemos a pergunta que prova os espíritos, e graças a Deus, pela honra e a glória do Senhor Jesus, já passou, é um filtro, irmão, já passou, né? Aliás, não passou, né, mas já teve casos, né, como a própria irmã Lili, ela fez a pergunta e aí, no caso, não era anjo, era o demônio, né? E aí, né, ela repreendeu, né? Fizemos a obra, né, como já foi falado um tempo atrás aí sobre essa experiência, está até postado aí. Então, irmãos, nós estamos vivendo dias, né, de guerra. Inclusive esses arrebatamentos que vocês escutam aqui, irmãos, eu estou postando mais como vamos assim dizer, um diário, amém, do que está acontecendo aqui durante as orações pela madrugada. Esses vídeos aqui de arrebatamento são como um diário, né, diariamente o que Deus tem feito aqui neste lugar. Muitas revelações ainda mais o Senhor tem dado, mas não postamos porque são muito pessoais e não convém postar. Mas essa daí eu posto, essas daí eu coloquei para fortalecer a fé dos irmãos, para mostrar para os irmãos que está acontecendo sim um avivamento na terra, está acontecendo sim, né, algo glorioso naquele que busca o Senhor, na vida daqueles que invocam o nome do Senhor. Inclusive achei lindo, tem um irmão que está conosco aqui, que ele veio de outra cidade e, né, já está conosco acho que uns 5, 6 dias, e o Senhor tem arrebatado ele todos os dias. Ele está tendo várias experiências, teve um processo de libertação lindo, maravilhoso com ele, forte, né, uma guerra espiritual tremenda, mas ele foi liberto e está sendo arrebatado. Inclusive ele disse que vai contar, né, hoje é sábado, né, dia 18, né, ele vai contar no domingo, dia 19, né. Então, irmãos, ele disse que ia contar lá no culto da igreja. Então, amados irmãos, as experiências dele. Então, é isso, né? Você viu também o jovem Felipe, né? A experiência dele também. Nós estamos de viagem marcada para Uruaçu, né? Para quem vai ouvir isso aqui depois, nós estamos vivendo os dias de setembro. Nós estamos em setembro de 2021. Amém, irmãos? Estamos vivendo tudo isso aqui na igreja Shalom, arrebatamentos, curas, milagres, libertação, tudo isso através da busca constante pelo Senhor, pelas madrugadas. E a igreja está enchendo durante as madrugadas só de pessoas que estão vindo de outro estado, pessoas que estão vindo de outros, aqui de Manaus, de outros bairros, de outras cidades, sabe, irmãos? Está sendo uma bênção, né? Pessoas de outros países também já estão vindo. Então, irmãos, nós estamos em guerra, nós estamos orando, e o Senhor tem mostrado, né, que é capaz sim de nós vivermos grandes experiências na presença dele, né? Você ouviu na última aí a experiência da irmã Daliane, né? Peço até perdão, o microfone estava falhando um pouco, mas deu para ouvir bem, né? Eu creio que deu para ouvir bem, né? A irmã Daliane, ela
devido à gravidez, né, ela tem se afastado um pouco das orações e também o trabalho, né, ela tem se afastado um pouco das orações, mas, né, como ela mesmo disse, ela estava se sentindo fria e ela foi renovada nessa madrugada, meus irmãos. Ela viu o anjo do Senhor, inclusive já tem arrebatamento dela aí no canal também, quando ela viu a Ana, né, a mãe de Samuel, falou com ela, deu os conselhos para ela, sabe, irmãos? Então, se você não crê, né, se você acha que os irmãos estão sendo enganados por demônios, se você não crê, não abra a sua boca, ou então vigie, né, para que, né, como aquela palavra que acabamos de ler de Atos 5, 38 e 39. Cuidado para você naquele grande dia não se achar em falta, atribuindo uma obra de Deus, né, a uma obra do maligno. Amém? Mesmo que se fosse do maligno, vamos assim dizer. Cuidado, irmãos, cuidado. Eu falo isso da gente, mas pra gente, por essas experiências, irmãos, mas isso vale para todos. Amém? Você escuta um pastor pregando, alguém dando uma revelação, uma experiência. Isso aí é o demônio. Isso aí foi embaraço, isso é coisa do diabo. Esse pessoal está sendo enganado pelo diabo. Muito cuidado, irmão, porque você está sendo, né? Você pode se encontrar, né, com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas para você que crê, para você que acredita nisso, acredita nessas visões, nessas experiências, eu convido você a buscar o Senhor juntamente conosco. Eu convido, muitas pessoas têm vindo aqui, têm saído daqui, têm experimentado a glória de Deus. Então eu convido você a buscar o Senhor através das lives, né, através dos estudos que estamos dando, né, sempre nós oramos no final. Então, irmão, cuidado, só digo isso para você, para que ninguém roube a sua coroa, porque Deus, ele quer agir na terra e o Senhor, ele tem pressa de agir, porque tudo que está na Bíblia está se cumprindo. E o Senhor, ele tem pressa em resgatar a sua igreja, em avivar o seu povo. E você que é um servo do Senhor, uma serva de Deus, o Senhor, ele tem pressa em te visitar. Porque se você foi atraído para esse canal, para essa experiência, é porque o Senhor, ele tem uma obra na tua vida. Aleluia. Então se entrega, mergulha de corpo e alma, que o Senhor, ele vai te visitar. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, muito obrigado por este homem, por esta mulher, por este adolescente, essa adolescente que está aqui, Pai, ouvindo essa experiência, que crê, que acredita, Senhor, e que anseia, meu Pai, em ter experiência contigo, que anseia em ser arrebatado, que anseia em ser curado, anseia em ser restaurado, anseia em ser renovado. Pai, eu peço, meu Deus, que a mesma unção que o Senhor tem derramado aqui na Shalom, Pai querido, Pai amado, o Senhor derrame também aí nessa vida, e que esse testemunho aí dessa pessoa que está ouvindo agora essa oração, que está orando comigo, que o áudio desse testemunho chegue até mim, chegue até aqui a Shalom, para que outras pessoas possam ver que Deus está agindo. Não para nossa honra, não para nossa glória, não, Senhor, mas para a honra e a glória do teu santo nome e para a restauração de vidas, Senhor. Vidas preciosas, Pai, a qual o Senhor pagou um alto preço, Pai. Então, meu Deus, Pai, abençoa o teu povo, Senhor. Cuida do teu povo, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é